Tiago Santinelli, Ingrid Silveira, a TikToker, Olha vista, para dizer. Chegou o dia da gente falar sobre essa menina, Ingrid Silveira. Se você não sabe Nossa, quem é mano, a praga da internet. Esta aqui está quase no nível do Raluca, de meter medo. a Ingrid Silveira, eu tenho inveja de Ou no caso, de meter raiva. você. Mas eu tô aqui pra acabar com o seu mundinho de alegria e jogar na sua cara a vida real, as coisas tristes da vida. Ela é crente, fã do Exato. Bolsonaro e enche o saco de todo mundo falando bosta toda vez que abre a boca. Consegui ver Exato. Deus na série Stranger Things e eu Mano, para quem não sabe, esta gaja aqui já falou tanta merda, maluco. Mas tanta merda, não tenham pena dela. posso te provar. Ela viu Tu Deus é em crente, Stranger doida. Things. Claro que tu vê Deus, Deus. em tudo quanto é lugar. Sabe Em onde a Stranger gente não Things. consegue ver Deus? Em você. Esse monstro Exato. horroroso aqui é o vilão da história que tem atacado as pessoas na mente com seus piores traumas. Atacava especificamente os jovens e os adolescentes. Pra atacar a mente de adolescente, tu não precisa ser um monstro. É só ser Exato. traficante de drogas ou professor da escola dominical. Mas o que é isso, Thiago? Você está comparando um criminoso com um crente? Exatamente. Vocês comparam assassinos quase com o mesmo. homossexuais, por que eu não posso comparar vocês com um criminoso também? Quebrando todos os Exato. ossos deles. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Não dá para ir contra, ele tem um ponto. Morriam. Estavam acontecendo mortes catastróficas na cidade. O cara literalmente era um demônio. Olha, eu não sei se tu é burro por não saber usar a palavra literalmente, corretamente, ou se Pois, você é exato. burro e assistiu a série inteira sem perceber que esse cara não é um demônio. É porque os crentes é assim, tudo que eles É. têm medo, porque eles não É o demônio. entendem, o que eles têm preconceito, é Tudo. demônio. E eu, com a minha mente de cristão, falei: mano, se eles conhecessem Jesus, eles já teriam se livrado desse problema há muito tempo. Então o pessoal daquela cidade estava extremamente cansado daquelas mortes catastróficas e com medo. Eles não sabiam o que estava acontecendo, pois o monstro atacava na cabeça. Então eles estavam culpando outras pessoas. Então o menino foi lá na frente, no meio dessa reunião, e citou a Bíblia. Ele falou Romanos 12, 21. Não se deixem Não. vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A série criticando os fanáticos religiosos e os fanáticos religiosos se identificando A identificarem-se como se fosse a melhor coisa do mundo. Mano, caralho, velho. Estão a ver. Mano, eu não gosto de falar de crente. Mas pronto, a gente sempre volta nesta pauta. E, mano, esse é o problema do crente. Não é em quem acredita em Deus, é no crente. Ah, Melanie, mas é a mesma coisa. Não é. Crente já adquiriu uma nova categoria. Já é outra categoria de quem acredita em Deus. Existe quem acredita em Deus normal, que é pessoas sãs, normais da cabeça. E existe o crente, que acha que tudo no universo gira em volta de Deus, incluindo fantasia, incluindo filme e série, entendeu? E nada pode criticar crente na vida, nada. com a crítica. Essa é a beleza da arte. Esse moleque aí que você citou, que leu a Bíblia, ele espalha a mentira de que o jogo lá D&D é do diabo. Ele usa a Bíblia pra Exato. fazer a cidade inteira ir atrás e atacar criança. A pessoa usando a Bíblia da forma errada pra atacar alguém, porra, é óbvio que você ia se identificar com isso. Nessa cena aqui, a máquina É a mesma pessoa que vai chatear, que vai chatear a gente em todo o lado porque é minoria. estava prestes a morrer porque ela foi amaldiçoada pelo cara, e descobriram que pra salvar ela tinha que colocar um fone de ouvido com uma música que dizia o seguinte: e se eu pudesse, eu faria um acordo com Deus e eu faria com que ele trocasse os nossos lugares. A letra é um ato de resgate de Deus que salvou a Max. Ai, caralho. Já tô Meu arrependido Deus, já de ter parado minha vida pra assistir os vídeos dessa mina aqui, velho. Ô, gênia, inteligente. Ó filho, tu quando entras no canal dela, tens de estar preparado para ir para o hospício, mano. Ingrid Silveira, tu ouvires a Ingrid Silveira falar, dá-te automaticamente um passe para seres internado no hospício. É automático. Só ler a letra e comparar com a cena e ver o que ela quer dizer. Aqui a Igreja Católica é que tem mais força, mano. Mas é tipo assim, tu tens muita gente que é crente, tens vários ateus, tens tipo vários mesmo. Mano, tu tens gente que foi batizado, foi à igreja um monte de tempo, mas tipo é aquela pessoa que tipo... Mano, aqui em Portugal ir à igreja é mais uma questão de... Mano, eu não gosto de dizer isto, mas é verdade. Muita gente que vai à igreja, por exemplo, nos sítios onde eu... por exemplo, no sítio onde eu vivia antigamente, era pura e simplesmente para dizer que são de Deus. São uma merda de pessoa, mas vão lá para dizer que são boas pessoas. É isso, basicamente. É só aquele tipo de gente que vai fazer voluntariado para dizer que é boa pessoa e depois é um lixo de ser humano. É isso. É só para ficar bonita na fotografia. É basicamente para isso que serve a igreja. As pessoas não acreditam, não praticam a palavra de Deus, mas gostam de bater no peito e dizer eu vou à igreja todo domingo, então eu sou boa pessoa. Automaticamente. O que para mim é uma grande hipocrisia, mas pronto. E também mais um dos motivos pelo qual eu não gosto de ir à igreja, porque as pessoas depois agem como se fosse uma cobrança tu ires lá todo final de semana para tu ires. E é assim, eu vou se me apetecer, se não me apetecer eu não vou. A minha vida não é ir a uma igreja ouvir alguém. Se eu quiser falar com Deus, eu consigo falar da minha casa. Deixa contar. A palavra, tens um livro chamado Bíblia, é ótimo. Não precisas de ir à igreja para ter um.
Podes comprar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Praticamente qualquer lugar tem uma Bíblia. Qualquer livraria, papelaria, às vezes já também está a vender Bíblia. Mano, nem precisas de Bíblia. Tem Bíblia online. Graça, grátis. Na cena, não quer dizer nada do que tu tá falando aí. A música é sobre ela querer trocar de lugar com o irmão dela. Mas aí seria demais da minha parte, né? Querer exigir Exato. interpretação de crente. Até porque se crente fosse Não, porque crente só interpreta a parte que lhe convém da maneira que lhe convém. Porque se eles soubessem realmente interpretar, não teriam traduzido mal uma parte da Bíblia a dizer que pessoas com relacionamentos homoafetivos não vão para o céu. Que gays ativos e passivos não vão para o céu. Mano, não existia o termo gay na época de Deus. Sabem que isso foi criado muito recentemente. A palavra gay em si, a palavra lésbica em si, foi inventada muito recentemente. Por isso não tem como isso está escrito na Bíblia. Não tem. Além disso, não faz o menor sentido. Porque antigamente, os romanos que iam para a guerra, eles envolviam-se sexualmente com os seus companheiros de guerra. Porque existe uma coisa no ser humano, caso vocês não saibam, quando nós temos um relacionamento íntimo com alguém, nós temos muito mais tendência em fazer coisas extremas para proteger essa pessoa. E em guerras isso era muito importante. Porquê? Porque se tu conseguires proteger o teu colega, consegues matar mais soldados. Se conseguirem manter mais soldados nossos, conseguem matar mais dos deles. Entenderam? Não faz o menor sentido, porque não faz. Entendeu? Não faz. Deus nunca condenou ninguém por isso. bom em interpretar o que ele leu, ele não tava mais na igreja, né? Aí tu vê, bicho, a pessoa não consegue interpretar uma série de adolescente. Não. Aí depois tira nota baixa no Enem e vai falar, "Ah, essa prova aí é ideológica." Ó, não vou nem indicar as novelas de Macedo pra você assistir, porque são tramas que tem mais de 5 personagens e eu acho que é um pouco demais pra sua cabeça. As novelas são gravadas aqui no Brasil, aí depois tu vai sair por aí achando que o pessoal no Egito fala português, vai virar uma confusão na tua cabeça. Então eu vou Vai virar uma coisa muito, muito complicada, entendeu? Ela um dia vai ao Egito, vai descobrir que não falam português lá e vai dar bug na mente dela e ela vai dizer que é tudo demônio. te indicar uma série aqui e você vai ver bastante Deus nela. Essa aqui, ó, Esmilinguido em Histórias de Formiga. É uma série ótima pra sua Muito capacidade boa, de muito interpretação aí de uma boa. criança de 7 anos. Mas te liga, não vai sair por aí depois gravando vídeo Exatamente. dizendo que formiga sabe falar. Esse comigo pra ir à Exato. igreja e verdades difíceis de engolir. Pra começar, eu vou usar essa blusa aqui bem basiquinha, com uma cruz, relógio de uma amiga. O pessoal usou uma Mano, para quê? Pôr uma cruz numa camiseta? Para quê? Usa uma camiseta básica. Vai usar uma camiseta normal. Não precisa ser uma cruz. Ah, tatua uma cruz no corpo todo. Uma cruz aqui. Uma ponta da cruz aqui com um prego aqui. Igual Deus. Tatua o corpo inteiro, como se estivesse pendurado na cruz que nem Deus. Pronto, aí sim, vai. Homenagem. cruz pra Já matar agora? Jesus e tu vai usar isso na tua roupa. Se tivessem usado uma forca pra matar Jesus, tu ia estar na tua roupa agora usando uma forquinha forquinha, estampada? Ia andar é. com colar de pingente de forca? Só Mano, é sério. A única coisa que Jesus ficou puto foi de venderem objetos religiosos. Mano, Jesus deve estar tão, tão puto lá no céu, velho. A olhar e a dizer assim, filhas da puta, eu disse que não era para vender objeto religioso. Estes cabrões do caralho estão a vender cruzinha comigo lá, como se fosse objeto religioso. Não é para vender, seus filhas da puta! Esta é a minha interpretação de como ele agiria. A realidade seria, é uma pena que eles não aprenderam com aquilo que eu lhes disse e não seguiram bem os meus ensinamentos. Porque Jesus não ia ficar puto, não ia xingar ninguém. Ele não é desses. Ele sabe que ele veio aqui, fez o que tinha a fazer e agora se as pessoas não quiseram aprender, problema delas, entendeu? a crítica É agora isso. mais pra vocês católicos mesmo. Porra é essa aí de colocar nas igrejas só foto, quadro, pintura e escultura de Jesus todo arrebentado. Mano. O cara tem uma vida incrível. 33 anos aí, Mesmo muito a bem sério. vivido. Fez um monte de milagres. Caraca, mano, em vez de pôr uma figura de Deus, tipo, bonita, sem brincadeira, podiam deixar a cruz atrás como um símbolo de como ele morreu por nós, mas se ele está lá crucificado, eu cada vez que vejo uma imagem tipo esta que está a aparecer agora, que vocês não estão a ver bem porque eu estou com a webcam em cima, esta, mano, eu sinto-me bué da mal. Eu fico a pensar assim, mano, ele foi uma pessoa tão boa, ele não merecia ser representado assim, ele não merece que as pessoas se lembrem dele assim. As pessoas merecem, mano, lembrar-se dele como uma figura de luz, não como um símbolo de dor. Ah, não, mas ele morreu por nós, ele sofreu por nós. Mano, a dor nunca foi o melhor método, nem para ensinar, nem para mudar as pessoas. Nunca foi, nunca vai ser. Ah, Mani, mas tem pessoas que não aprendem com o amor. Tudo certo. Mas é assim, eu acho que
ele ia preferir que a gente ensinasse com amor e não com dor. Mas é a minha interpretação, né? Foda, fez morto levantar, multiplicou pão, porra, deu comida pros pobres, fez Exato. um monte de coisa, voltou dos mortos. E aí vocês lembram dele só pelo pior momento, que é quando pegaram ele pra espancar ele e matar. Imagina se o Olavo de Carvalho volta dos mortos aí e vê os seguidores dele tudo usando pingente de Covid. Roupa estampada com Covid. Ele ia morrer de novo, pô. verdade é que não dá pra você ser feminista e cristão ao mesmo tempo. Porque ou você não conhece a Bíblia ou você não conhece o movimento feminista. Mas simplesmente os dois não são compatíveis e não dá. Eu nunca vi um homem dar um testemunho dizendo que ele deixou de ser machista por causa do movimento feminista. A única coisa que eu vi foi homens deixarem de ser machistas por causa de Jesus. O único que tem poder de mudar o caráter. A parte boa da existência Caralho, velho. Ai, mano. É o que eu digo. Se burrice pagasse imposto, o mundo tinha muito menos gente burra. Juro. O mundo tinha muito menos gente burra. Se a burrice pagasse imposto. da internet no mundo é que ela deu voz pras pessoas. E a parte ruim da internet é que ela deu voz pras pessoas. Pra todo tipo de pessoa. Porque eu ouço a Ingrid falar isso aqui, pra mim é Incluindo gente atrasada. Gente que tem uma mente retrógrada, que parece que vive em 1900. difícil, porque eu não leio português, eu tenho que assistir legendado. Porque o que eu ouço quando ela fala é isso aí, ó. Sim, a esquerda quer acabar com a sua família pra poder instaurar a revolução socialista dela. Como eles Eu adoro que ela diz-se crente e envolve política no meio da religião. Filha, vamos deixar bem claro. Deus não tem um partido. Deus não apoia a esquerda nem a direita. Deus está foda-se para a política, entendeu? Se tu não consegues praticar o bem para toda a gente, independentemente da origem, independentemente da classe social, independentemente do dinheiro, independentemente do que ela faça, então sinto muito dizer-te, tu não segues Deus. Tu não segues a palavra dele. Tu não segues os ensinamentos que Jesus trouxe à Terra. Tu não segues nada disso. Tu és aquilo que eu chamo de crente. É uma pessoa que gosta de bater no peito, vai no domingo, todo o domingo ou todo o sábado, vai na igreja e é uma merda de pessoa. Prazer, realidade. Estou aqui para... Acabei de te dar um pouco dela. Receba a sabedoria. são Deixa de ser- capitalistas, não tem deixar como de acabar com o burrice. capitalismo sem antes destruir as famílias, porque as famílias são as que continuam acumulando riqueza e propriedade privada. Essa aí aprendeu sobre marxismo com o Carlos Piloto. É muito ridículo isso, porque ela acha que a família dela, que tem um Palio 2015, faz parte das famílias que acumulam capital, que a esquerda fala que tem que acabar. Não sei se é autoestima demais ou burrice demais, ou os dois, né? Vou colocar este saltinho bem bonitinho, tá bom? Nossa, é irritante. Meu Deus do céu. Que mina Vou colocar esta burrice na internet, tá bom? É o que tu fazes todos os dias nos vídeos. Terceira verdade difícil de engolir. Se eu fosse ganhar R$1 pra cada gênero que existe, eu iria ter R$2. Pois é, se eu fosse ganhar R$1 pra cada neurônio que tem na tua cabeça, que tu usou pra falar essa merda aqui, eu ia ganhar menos que R$2. Não, se eu fosse ganhar um real a cada neurônio que ela tem no cérebro, eu não ia ganhar nada. Na verdade, eu ia ter que pagar pelo menos uns R$50, porque a falta muito neurônio já destruiu a maior parte do cérebro. Sérgio, quando eu estou a dizer quando eu estou a dizer ligar para a política, eu estou a querer dizer, tipo assim, para ele era mais importante fazer o bem para as pessoas. Claro que isso envolve política, mas o que eu estou a dizer é tipo assim, Deus não chegou aqui e disse assim, eu sou da direita. Ele nunca disse isso. Eu sou de esquerda. Ele nunca disse isso. Estás a perceber? É isso que eu estou a querer dizer. Sim, ele contrariava, porque eles basicamente era quem tem dinheiro e é bom, quem não tem dinheiro é a merda da sociedade. Entendeste? Tipo assim, ele fazia isso pelo bem do ser humano. Ele não fazia isso porque apoiava Bolsonaro ou Lula, entendeu? Ele fazia isso porque era o certo. Ele fazia isso porque todo o ser humano merece amor, merece ter um lar e merece ter respeito. Todo o ser humano, todo o ser vivo na realidade merece isso. Ele não fazia isso porque apoiava Y, X ou B, ou não gostava do Vasquinho ou da Cláudia. Ele fazia aquilo porque era o certo. E se as pessoas que seguem religião não conseguem entender isso, então sinto muito, vocês não seguem. Vocês não ouvem a palavra, vocês não devem ter lido a mesma Bíblia que eu li. Vocês não ouviram as mesmas histórias da Bíblia que eu ouvi. Vocês não ouviram a história de quando Jesus andou na Terra como eu ouvi. Porque puta que pariu, mano. Caralho. Qual é a dificuldade, velho? Vai ver filme da vida de Jesus, mano. Vai. Eu não estou a pedir para tu leres um livro. Vai ver o filme. Tem 1 zilhão de filmes de Jesus aí. Bem recentes, muitos deles. Vai ver, mano. Para de falar merda. Cala a boca e vai ver. Que inferno. Olha para isso. Chuta Satanás, sai nem encosta. Sai nem encosta. Jesus vai na frente enquanto nós oramos. Deus e Marco. Olha
Olha, não são vocês que não apoiam essas coisas mundanas, Ingrid? Estás a fazer uma dança mundana porquê? Mark Deus. Ó, pode ficar Sabes, na época de Jesus, mulher também não podia andar com calção assim. Mostrar o joelho. Não podia. tranquilo. Satanás não tem coragem de chegar nem perto de uma merda dessa aí. Não, Satanás não tem coragem. Porque vocês são piores do que ele. Ele tem medo de vocês roubarem o emprego dele. Ia pegar até mal pra ele, tá ligado? Tu acha que É. ele vai se misturar com dancinha de TikTok e gospel. E uma coisa muito Exato. curiosa, que, cara, eu sempre percebo isso aqui em vocês, crente moderninho. Tudo pra vocês é do mundo. Oh, isso aí é do mundo. Aí ela É. fala que funk é Tudo. do mundo, que Eu adoro funk é do mundo, mas fazer um funk gospel não é do mundo. Mas dançar funk não é do mundo. Desde que seja um funk gospel. Se for um funk normal, é do mundo, é do demônio. Está repreendido em nome de Jesus. É logo. Mano, essas que paradas é tudo inferno, do mundo. velho. Mas olha o desespero delas aqui pra fazer as coisas do mundo, que é dançar um funk. Muita hipocrisia. Mas o que seria de crente se não fosse, né, a hipocrisia? Fui me posicionar na Exato. escola e tá todo mundo contra mim. Eu dizia o Olavo de Carvalho, né? Aí, citou o ex-terraplanista, ex-racista, mano. ex-vivo e atual cadáver, Olavo de Carvalho. Ingrid, queria dizer que você tá de parabéns. Porque assim, você lembra Jesus na sua Nossa, mano, ela conseguiu estudar a palavra de Deus e usar o Olavo de Carvalho na mesma vida. Puta que pariu. suas ações e falas? Óbvio que não. Mas o Olavo, porra, esse você lembra. Esse fica nítido a influência na sua vida. Cristã você não é, mas olavista, porra, olavista aí, esse Com bicho aí certeza. transborda na sua vida, o olavismo. Dá pra ver de longe. Ser odiado por uma multidão de ignorantes é o preço de você não ser um deles. Você tá literalmente lutando ali, remando contra a maré. Quer chamar os outros Nossa, mano, ela diz isso, mas os maiores ignorantes que eu conheço é crente. E os maiores hipócritas também. São crente. Tudo crente. Engraçado, né? É muito engraçado. Sabe qual é a parte mais engraçada de tudo? É que, sabes, Ingrid, tu estás a citar o Olavo de Carvalho e há uma coisa interessante que eu acho que alguém te devia dizer, então vou ser eu que te vou dizer. Já que ninguém teve a coragem, eu digo. Tu fazes parte desse grupo de gente ignorante. E é gente como eu que luta contra ti. É gente que realmente acredita em Deus que luta contra ti. Não é? Tu não acreditas, porque para tu falares uma merda dessas, tu não ligas para Deus. Não ligas para a palavra dele, tu não te estudaste, de certeza. Nada da vida dele. Nada de Jesus, nada. Então, faz assim, olha, vamos fazer assim, ó. Vamos reduzir a nossa insignificância e calar a boca, pode ser? Tá? Um beijo. ignorantes. Mas aí, mais uma vez, usando a palavra literalmente errado. Tu tava lutando de porrada na sala mesmo? Tu brigou mesmo? De sair no soco? Tava nadando contra a correnteza num caiaque na escola? É isso que tu tava fazendo? Essa mina aqui, bicho, já falou que o sol gira em torno da Terra. Essa pessoa quer chamar os outros de ignorantes. É uma coisa que Nossa, o olavismo mano. conseguiu fazer muito bem. Foi fazer Caralho, mano. Ela só com as palavras dela conseguiu refutar uma coisa pela qual muitas pessoas morreram. Por dizerem a verdade. Que a Terra não é o centro do universo. O ser humano não é o centro do universo. E que o Sol está no centro do sistema solar. Nossa, mano, se soubessem a quantidade de gente que morreu até a igreja parar de matar porque foi provado e tirado o poder dela para não poder fazer isso, puta que pariu. Caralho, mano. Peguem nas pessoas como a Ingrid e façam elas viverem naqueles sítios. Sabem aquelas comunidades americanas que parece que vivem em 1500? Façam viver com eles. Mandem ela para lá. Só para ela experimentar como é que é. Viver sem rede social, sem multibanco, sem dinheiro vivo, ter que fazer coisa para ganhar dinheiro, sem ser passar vergonha na internet, falar merda, entendeu? Façam isso. Por favor, alguém que consiga fazer isso por mim. Porque eu ia querer muito ver a Ingrid Silveira chorar para querer voltar a usar o TikTok dela e falar merda na internet para ganhar dinheiro. Muito mesmo. pessoas burras e idiotas se sentirem muito inteligentes. Nossa, o melhor dia da minha vida eu conheci o Bolsonaro. Ai. Olha. Ai, meu Deus. Olha os seguidores dela aqui assim. Um alô a todo mundo. Eu sempre fico surpreso com a alegria que o crente fica quando ele encontra com o diabo. O cara com comportamento Eu encontrei olha só, encontrei uma crente, tá ok? menos cristão que eu já vi na minha vida, os crentes ficam muito Mandei ela ir para uma colónia no sul do Brasil, vai adorar. Eles chamam pessoas de cor dela. Mano, quem disse isto foi o Sérgio, tá? Foi o pessoal do chat. Mas é tipo assim, antes que alguém tente processar-me por aquilo que foi dito, não fui eu. Mas é assim, mano,
eu acredito que pessoas como a Ingrid deviam voltar a viver na época em que Jesus viveu. Que era para eles aprenderem como a vida era boa lá, como a vida era linda naquela época, como as mulheres eram bem tratadas na época, né? Porque elas gostam tanto de regredir as coisas que estão como o mundo se está a atualizar, que talvez se elas vivessem nessa época, elas conseguissem entender como elas são beneficiadas nesta época. Talvez parassem de falar tanta merda também. Feliz em ver. Talvez, Diz muito sobre talvez. vocês, crente, inclusive. Eu não quero comparar machismo com feminismo, são coisas totalmente distintas. O machismo e o feminismo são distintos? Total. São nada, eles são Sim. iguais. São, As não. feministas são machistas de saia. Isso aqui, ó, é o olhar vazio de um As feministas são machistas de saia. Gente, primeiro ponto. Atualmente, muita gente que se diz feminista não pratica os princípios do feminismo. Vamos já entrar por aí para acabar com toda a gente que vai vir de mimimi nos comentários. Muita gente não pratica o que realmente o feminismo é. Vamos já começar por aí. Porque se vocês colocarem o que é o movimento, quando surgiu e o que é o movimento feminista, vocês vão ler e vão dizer assim: caralho, mas estas pessoas que dizem feministas não fazem nada do que é o feminismo. Exatamente. Surgiu um grupo de mulheres que começou a tornar ridículo o feminismo. Tal como houve um grupo que começou a tornar a causa LGBTQIAP+, numa coisa ridícula. Sim, houve um grupo que começou a fazer isso. Conseguiu popularizar-se muito? Não. Não tanto como as feministas fake. Mas aconteceu. Aconteceu. Ok? uma mente que Então, tipo não assim, façam uma coisa. Antes de irem falar merda com a Ingrid, peguem e pesquisem um pouquinho, tá? Não façam que nem ela, que ela tirou a ideia do cu e achou que estava tudo bem falar merda no podcast porque ela tem não sei quantos mil seguidores, tá? tem cérebro dele. Obrigada. Machismo e feminismo são a mesma coisa. Olha o tipo de coisa que eu tenho que aguentar pra fazer vídeo pra vocês. Eu quero ser do lar, eu quero ser submissa ao meu marido e cuidar dos meus filhos, sabe? Mano, eu quero ser submissa ao meu marido. Puta que pariu. Ela não sabe o que é que... Mano, eu não sei se ela sabe o que é que submissa quer dizer. Eu quero ser uma mulher do lar. Elas vão me chamar de retrógrada, de idiota, vão mandar eu me matar, vão falar que eu mereço que o meu marido me bata, que eu devo ser Não, isso também não. Eu não quero que tu te mates. estuprada. Sabe quem é a pessoa que diz por aí que mulheres merecem ser estupradas? Você. Roupa não é justificativa para que você seja estuprado, assediado, algo do tipo. Mas antes de você exigir respeito dos outros, você precisa se dar o respeito. Elas confundem o Nossa, mano. explico, gente. Tanto que eu tenho meu e-book, só refutando as principais falácias do movimento feminista. Tá aí um material bom de estudo, moleque. Pra você Nossa, que não mano. sabe onde buscar fontes pra estudar. E-book da Ingrid. O direito ao voto, sobre trabalho e tudo mais. Eu já falei tudo isso, gente. Isso não foi luta do feminismo. Isso aqui aconteceu assim, assim, assado. Se não foi conquista das mulheres, através Sabes o que é a palavra... O que é que o movimento feminista quer dizer? O feminismo foi criado depois, mas ele foi criado, principalmente vem da palavra fêmea, porque foi uma luta que as fêmeas da espécie humana tiveram. No caso, as mulheres da espécie humana tiveram. Tá bom, dona Ingrid Silveira? Não é porque a palavra foi inventada depois que muda o significado das coisas que aconteceram no passado, entendeu? desses movimentos, quem foi o responsável, então, por essas conquistas? Só me falta dizeres que quem deu direito ao voto às mulheres foram os homens. Foram os homens que lutaram pelo direito de voto das mulheres. Porra! Se foram eles, meu Deus do céu, olha só. Sei que havia homens que apoiavam as mulheres poderem votar, não estou a dizer que não. Eu só estou a querer dizer que, porra, mano, estás a desvalorizar todas as mulheres que lutaram pelo direito do voto que tu utilizas para eleger gente como as pessoas que tu gostas. Pronto, Foram entendeu? vocês, conservadores? Porque o conservadorismo, caso você tenha esquecido como funciona, vive de ficar a vida inteira chorando por qualquer avanço social que acontece, vocês estão enchendo a porra do saco. Sabe o que existiria até hoje, se fosse os conservadores? Escravidão. Por exemplo, eu luto contra a ideologia de gênero, por exemplo. Isso é a terceira onda do movimento feminista. Então eu luto contra isso também, que também é uma pauta LGBT. Eu luto contra o ativismo LGBT. Eu não luto contra o gay, contra o transexual, contra o homossexual. Não. Eu luto contra o ativismo. Realmente é um ativismo assim que, estão pedindo demais. Estão querendo que a gente não bata em vocês na rua. Que ativismo Nossa, mano. Ativismo LGBT. Eu não quero que me matem na rua por eu ser LGBT. É só isso. E é contra isso que a Ingrid luta. é esse aí? Vou falar nisso, olha esse trecho aqui de outro podcast dela que eu Bom tive que demais. assistir. Então, se a Bíblia fala que a prática homossexual é pecado, se a Bíblia Aonde, filha? Que a palavra homossexual não existia antigamente. Onde? Onde é que isso está escrito? Eu quero a passagem da Bíblia onde isso está escrito. Eu quero que tu me encontres em hebraico
onde é que está escrito homossexual na Bíblia. Tu vais mostrar onde é que está, Ingrid. Mano, que ódio dessa mulher que só fala merda, meu irmão. É Pastor Mirim e Ingrid Silveira. Só merda, velho. Bíblia fala que a lascívia é pecado, que a prostituição é pecado, então é pecado. Não Então, tem o mas que também tem discutir, muitas partes entende? contextuais, né, mano? Mas isso aí não é contexto, é princípio. O que é contextual, por exemplo? Eu adoro que toda a Bíblia, se tu não perceberes o que é que se passa e em que tempo é que está, não tens contexto, não consegues entender bem o que é que se passa nela. Mas não é contexto. Não é. Mas precisas dele, porque senão não percebes a Bíblia. Mas não é. Aquilo que está lá escrito não é contexto. Tatuagem. Viu aí, ó? Tatuagem, que é uma parada que relaxa de boa e que a Bíblia condena claramente com todas as letras. A Ingrid é adventista. Tenho a certeza que ela é adventista. Não pode tatuagem, não pode gay, não pode lésbica, não pode nada. É adventista. Aí, nesse caso da tatuagem, ela já acha que é interpretar um contexto. Na moral, vai tomar no teu cu. Sem falar que outro dia a gente conversou isso aqui com um convidado. Não dá para ver a orelha dela, mas eu gostava muito de ver se ela está a usar brinco. Do Muito Arley, ele é super a favor da pena de morte, né? E aí ele falou que tem um amigo que perguntou pra ele assim: cara, tu acha que se Jesus estivesse vivendo hoje, ele seria a favor ou contra da pena de morte? Será que a pessoa que fez essa pergunta leu a Bíblia e sabe a história de Jesus? Não, com certeza não. Não, a resposta é não. Eu não preciso de perguntar. A resposta é não, automaticamente. Eu acho que não. Jesus foi morto numa pena de morte, caralho. Tu acha que ele ia ser a favor? Ele foi morto numa pena de morte para salvar toda a gente. Tu achas que ele apoia a morte? A pena de morte se ele morreu para salvar a gente? Isso é burro. É sério que é preciso fazer essa pergunta. É uma pergunta tão óbvia da resposta. Não. A favor de uma parada da qual ele foi vítima? Sério mesmo? Na verdade, já tinha pena de morte. Porra, mano. Sabes porquê que a pena de morte foi proibida na União Europeia? Porque é errado. Se os meros mortais acham errado, que Deus vai achar sobre isso, meu filho? Mano, eu acho incrível mano, é sério. Não é criticar o Brasil, mas eu acho incrível como vocês têm umas pérolas como a Ingrid Silveira no vosso país. Juro, eu chego a ter pena do brasileiro ter de ouvir esta merda. Ter de conhecer alguém como a Ingrid. É um desserviço para a sociedade, a Ingrid Silveira. Ainda pior porque ela se candidatou para cargo político. É um desserviço completo para a sociedade. Nem sei como é que foi aceito. É que nem o outro, o Pablo Marçal, outro desserviço para a sociedade. Quem votou nele deve ter fumado muita banana. Só pode. Morte naquela época, só que Jesus não se meteu nessa questão, não, né? Lá na época da Bíblia já tinha, mas aí não foi. Claro que ele não se meteu na questão da pena de morte. Ele foi morto por uma pena de morte. Como é que ele se ia meter na questão, filha? Muito Você dava falado, um né? Não persegui-lo foi para muito matá-lo. acertada essa questão na Bíblia. Sabe outra questão que Jesus não falou nada sobre e vocês enchem a porra do saco de todo mundo? Homossexualidade. Isso tá É. sexualizado. Exato. Mano, não tem uma passagem. Não tem uma passagem na puta da Bíblia inteira, sem ofensa. Desculpem eu ter chamado puta à Bíblia. Mas tipo assim, não tem uma passagem. Não tem uma a falar sobre a homossexualidade. Não tem uma a falar sobre gay. Não tem uma a falar sobre lésbica. Não tem nada. Nada. Tu não tens uma fucking passagem na Bíblia. Não tens uma passagem a falar sobre isso. Uma. Não tens uma. Eu quero que qualquer crente que esteja a ver este vídeo agora no YouTube ou qualquer pessoa que esteja aí na live, escreva aí em baixo onde é que está escrito na Bíblia em hebraico quem é homossexual vai para o inferno. Se não encontrarem na Bíblia em hebraico, que é o idioma original da Bíblia, se não conseguirem traduzir aquilo do hebraico para o português, sim, porque tem vindo o hebraico. Eu não aceito tradução fajuta feita de agora. Foi alterada. A Bíblia é um livro com mais não sei quantos mil anos, entendeu? Atrás. Foi escrito por um batalhão de gente. Sofreu mais de não sei quantas mil alterações. Mas é assim, daquilo que eu sei, se a homossexualidade fosse assim tão importante para Deus, ele tinha falado alguma coisa sobre. E olha só, deixa contar. Não está lá nada. Nada. Sabes porquê, Ingrid? Porque eu li. Ao contrário de ti, eu não tiro da bunda. Eu estudei, tá? Eu posso não ter lido a Bíblia inteira, mas eu procurei. E eu não encontrei aquilo que tu dizes. Não encontrei. Olha, deixa eu contar, eu não encontrei. Usando a criança na hora que não é. Porque a criança vai ver aquilo, vai ficar curiosa, entende? Vai querer experimentar na escola. Meu Deus do céu. Eu preciso... Deixa-me contar, se a pessoa tiver interesse em pessoas do mesmo género, ela vai saber quando chegar à altura. Se ela tiver interesse em pessoas do género oposto, ela vai saber quando chegar à altura. E se ela tiver interesse nos dois géneros, ela vai saber quando chegar à altura. E se ela não gostar de nada e não quiser nada, ela também vai saber quando chegar à altura. O problema é que vocês metem na cabeça das crianças que menino só pode gostar de menina e menina só pode gostar de menino. E depois tens um problema, é que quando uma menina gosta de outra menina, ela sente que
ela está a fazer uma coisa muito errada. E quando um menino diz que gosta de uma menina, de um menino, de outro menino também, é uma coisa muito errada também. E quando uma pessoa não gosta de nada, sente que está errada também. Vocês estão a entender? Ou que se gosta dos dois, sente que está errado e que tem que gostar só de um género. As pessoas têm que aprender uma coisa. Se fosse assim tão importante, Deus tinha falado. Entendeu? Ele já tinha vindo cá abaixo, já tinha feito alguma coisa. Preciso de ajuda. Eu tô ficando maluco. Oficialmente, hoje é o dia que eu tô ficando doido. Só que aí, por exemplo, tem os pais que às vezes beijam na frente dos filhos e tudo mais, mas são os pais, homem e mulher. Daí, o meu filho, que é crente, eu ensino ele nos parâmetros cristãos, coloco ele pra ver um filme desse, e aí, como é que eu explico pra ele? Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Tu consegue explicar pro teu filho que um par de animais de todas as espécies do planeta couberam dentro de um barco. Tu consegue explicar pro teu filho que uma cobra falou. Mas aí você não consegue explicar pro teu filho que duas pessoas do mesmo sexo podem se amar. Toma no cu, viu, velho? Por que a criança não pode... Ela não consegue explicar que Deus ensinou a espalhar o amor. Ela não consegue, porque se ela não consegue explicar porque é que duas pessoas do mesmo género se beijam porque gostam uma da outra, mano, juro, a criança é o ser mais puro que existe. Ela não vê maldade nas coisas. Quem põe a maldade nas crianças são os adultos. As crianças nascem puras, elas não nascem más. Elas não sabem o que é o certo e o errado, elas não sabem o que é bondade e maldade. Elas adquirem aquilo que elas veem. Só para vocês terem noção, eu agora já não tenho cabelo rapado porque o meu cabelo cresceu, mas eu costumo usar o cabelo rapado aqui à volta, na zona onde está a fita. E o meu cabelo é rapado. E aqui em Portugal é muito estranho ver uma mulher com cabelo rapado. Muito estranho. Normalmente as mulheres usam todas cabelo longo, não sei o quê, não estão a entender? E tá tudo bem. Eu uma vez eu estava na rua, um menininho pequenininho estava com a mão dada na mãe e ele estava a olhar para mim e eu já sabia que ele ia dizer alguma coisa, porque criança não segura, criança fala na cara. Ele virou para mim e disse assim: tens um penteado de menino, mas tu és uma menina. E eu olhei, e a mãe dele: ai não, desculpa. Eu disse: não, não faz mal. Eu virei para ele e disse assim: olha, tu achas que eu estou feia? Porque eu estava com o coque samurai. E ele disse assim: não, eu só nunca tinha visto uma menina com um penteado assim. Eu disse assim: olha, é porque tu podes fazer o penteado que tu quiseres. Se tu quiseres ter um cabelo grande, tu tens o cabelo grande. Se tu quiseres ter o cabelo curtinho, tens o cabelo curtinho. Por isso é que eu cortei curtinho, porque eu gosto de ter o cabelo curto. E ele assim: ah, como o meu, exatamente, como o teu, vês? Tu também tens cabelo curto. Olha, somos dois, estás a ver? Se tu deixares crescer um bocadinho, consegues apanhar aqui em cima como o meu está, vês? Que fixe! Mas olha, tu só podes fazer os penteados que tu quiseres quando a mãe e o pai deixarem, porque tu não és maior de idade. Quando tu fores maior de idade, podes fazer o penteado que tu quiseres, está bem? Ele diz assim: ah, bem. Olha, o teu cabelo é muito giro. E ele disse assim: ah, obrigada. E ele seguiu a vida dele e eu segui a minha. Estão a ver como uma criança não tem maldade? Por outro lado, eu já vi gente muito mais velha, velhos mesmo, pessoas velhas, virarem-se para mim e dizer assim: agora mulheres andam com penteados de homens e homens com penteados de mulheres. Isto já se viu alguma vez? Mano, quando eu ouço um velho dizer isso, eu digo assim: você também tem uma linha de pensamento de uma pessoa, de uma certa pessoa, de um bigode famoso que vivia na Alemanha, mas nem por isso eu estou a sacar uma faca para o matar, entendeu? Sabes o que é que me dá raiva nas pessoas mais velhas? É que elas são gente incubada, estás a ver? Elas não puderam na época delas. Agora são mais velhos e acham que também não podem porque senão vai ser ridículo. Elas acham que vai ser ridículo. Para mim, mano, tenhas a idade que tiveres, desde que sejas feliz, meu amigo, faz aquilo que te apetecer. Eu já vi com cada coisa na minha vida que para mim, olha, é igual. O problema é que as pessoas fazem muito isso. E depois agem como se não fosse nada. Elas criticam as pessoas, falam mal delas, na cara delas, e depois acham que não se vai acontecer nada. Por exemplo, aconteceu um caso de um velho ser racista com um grupo de gente negra. E apanhou. Eles chegaram lá e bateram nele por ele ter sido racista com eles. Ai, mas bateram num senhor de idade. Pois bateram. Então imagina o que é que ele não disse para eles terem ido bater nele. Pensa no que é que ele não falou para eles terem chegado ao ponto de bater nele. Eu sei que há gente má no mundo, mas é assim. As pessoas têm que aprender que não interessa a idade que tu tens, aquilo que tu fazes gera consequências. Toda a ação gera uma reação. Nós aprendemos isso na escola, nós aprendemos isso na vida. Se tu vais falar merda para alguém, a probabilidade dela vir e tentar bater-te é grande. Claro que quando tu és mais velha, as pessoas tentam dar um... Mano, cala a boca, entendeu? Sim, teve sorte. Podes ter certeza que ele teve muita sorte. Teve muita sorte porque eles não quiseram. Atenção, eles não quiseram. Porque eles bateram nele e foram embora. Porque ele podia muito bem ter morrido. Muito bem. Por isso é assim, as pessoas têm que aprender a evoluir. O ser humano evolui durante o tempo. Elas têm que aprender que a vida não é como era há 50 anos atrás, nem como era há 80 anos atrás. A vida muda. O ser humano muda.
O mundo muda, né? O problema de muita gente é que elas esquecem-se que o mundo muda. Pode ver um beijo gay, pode ver filme de guerra, um atirando no outro e matando. Não, mas depende da guerra, depende. Não depende. Matar é errado, ponto. Jesus, para ele, matar uma pessoa era uma coisa imperdoável. Porque estás a ceifar uma vida. Não podes matar gente. Diz lá, não matarás nos 10 mandamentos. Não sei se tu conheces. Então é tipo assim, tu mostrares um filme de guerra para o teu filho e alistares ele no exército, não tem problema para matar a gente. Mas um beijo gay, nossa, fecha a Bienal do Livro. Porque encontraram um quadrinho com um beijo gay da Marvel. Meu Deus! Meu Deus! O Bolsonaro viu aquilo, fecha a Bienal do Livro, não se pode vender isso! Mano, foi a única vez que eu vi o Filipe Neto a fazer uma coisa incrível. Ele comprou todos os livros com conteúdo LGBT e doou na Bienal, na porta da Bienal do Livro. Foi a única vez que eu vi. do Única. contexto. Por que depende, mano? Ué, porque as guerras. Mas é diferente, porque as guerras realmente. Não é diferente. É gente a matar outras pessoas. Eu sei que tem um filme de guerra que é de um adventista, que ele é médico, ele não mata ninguém com arma, ele só salva vidas, mas é assim, é uma guerra. É traumático para uma criança ver o que é uma guerra, porque imagina que se ele tem uma mãe que nem a Ingrid que manda para a guerra. Porque com certeza a Ingrid é daquelas que alista o filho no exército, com certeza. Realmente acontece. Beijo gay também, Não, pô. eles precisam aprender a questão das guerras porque faz parte da história. Tem a importância de saber. Então, e LGBT também faz parte da história. Se vais mostrar guerra, também vais mostrar as guerras romanas. Também vais mostrar o relacionamento que os homens tinham uns com os outros nos campos de batalha. Não vais? Faz parte da história, Ingrid. Então, não pode... mais uma vez, crente a mostrar o que lhe convém. Saber sobre a guerra, mas não é importante saber sobre gay. Tipo, isso não ajudou em nada na história. Aproveitar que esse vídeo aqui já tá sendo uma aula, uma didática bem simples, que é pra você poder entender, ô Ingrid. Vou te mostrar agora algumas pessoas, então você presta atenção nelas. Bayard Rustin, esse mano aqui, ó. Ele era amigo próximo e conselheiro do Martin Luther King, exatamente. O pastor protestante que organizou vários movimentos aí anti-segregação racial nos Estados Unidos, era amigo próximo e tinha como conselheiro esse mano aqui que era gay. Inclusive, por causa disso, a ajuda dele nesse movimento não foi muito reconhecida. Exato. Além disso, os partidos... Olha, sabes de uma coisa, Ingrid? Sabes uma das pessoas que acabou com a Segunda Guerra no mundo? Sabes quem é que foi? Foi um homem que... Devias ver esse filme, chama-se... Como é que é? Eu esqueci-me do nome, gente. Mas basicamente ele inventou uma máquina para descriptografar as mensagens criptografadas dos alemães. E sabes quem é que inventou essa máquina? Um gay. Um gay que foi submetido a um tratamento para voltar a ser hétero, que é o normal, como tu dizes, e que só foi desculpado pela coroa britânica por ser gay muito recentemente. Porque sim, caso tu não soubesses, ele foi perdoado, porque isso é basicamente um crime. Era um crime na época dele. Uma das pessoas que acabou com a guerra foi culpada por ser quem era. É o problema de pessoas como tu, Ingrid, é que não estudaram. Dos opositores, os conservadores, usavam da sexualidade dele para espalhar mentiras, para tentar descredibilizar o Martin Luther King, insinuando que os dois tinham um caso. Leonardo da Vinci, além de pintar aquela mulher estranha, ele foi simplesmente um dos maiores gênios que já botou o pé aqui no nosso planeta. Ele foi o primeiro a criar plantas de cidades com sistemas de esgoto. E adivinha só, ele era abertamente gay. E por conta disso, ele foi denunciado 2 vezes por alguma Ingrid lá da Renascença por sodomia. E quase foi preso em uma dessas vezes. E se dependesse de gente igual a você, a gente tava cagando no meio da rua até hoje. Sócrates, ele viveu na Grécia Antiga, onde era extremamente normal o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele que foi tutor de Platão, chegou a dizer que sexo anal era a melhor fonte de inspiração que ele tinha na vida, e que sexo heterossexual servia só pra reproduzir mesmo. Isso aí respondeu muitas questões na minha cabeça, tá ligado? Porque o primeiro cantor que eu ouvi na minha vida do mundo foi Cazuza. E eu ficava ouvindo aquelas letras, bicho, eu ficava, meu Deus do céu, de onde que vem tanta inspiração pra essas letras maravilhosas? Agora eu sei. Florence Nightingale. Essa mulher é uma das enfermeiras mais famosas da história. Ela foi responsável por mudar o sistema médico do mundo, principalmente em situações de guerra, porque ela foi a primeira a observar que as pessoas estavam morrendo mais com as infecções no hospital do que nas batalhas. Daí ela criou o diagrama da rosa. Tudo que a gente tem hoje de regra para evitar infecção hospitalar foi por causa de uma lésbica. Isso mesmo, Ingrid. Uma lésbica é responsável por você não morrer no hospital infectada. Exatamente. Porque ela notou que se limpassem melhor o hospital e limpassem melhor tudo que usavam dentro do hospital e as feridas, tinha muito menos chance de haver uma pandemia. Olha só, uma lésbica!
quem diria uma sapatona salva a tua vida todos os dias, Ingrid? Quem diria, Tudo bem né? que pra tu não é problema, né? Tu chegou até os 22 anos com a cabeça cheia de merda, então é suave. Alan Hart, ele foi médico, radiologista e escritor. Um dos nomes mais importantes na pesquisa contra a tuberculose no século XX. Ele foi o primeiro médico a utilizar foto de raio-x para detectar a doença. Ele era um homem transgênero e foi a primeira pessoa nos Estados Unidos a fazer uma mudança de sexo. Graças a ele, a gente pode botar a cabeça da Ingrid numa máquina de tomografia e poder constatar que não tem nada lá dentro. Liane Exato. Coway. Ela é cientista da computação e é responsável pelo desenvolvimento da tecnologia VLSI, que revolucionou a área da computação na década de 60. Mesmo a E ela sério. também foi responsável por um mecanismo que melhorava o desempenho dos processadores dos computadores. Mesmo com esse reconhecimento, ela foi demitida do trabalho e perdeu a guarda dos filhos quando ela falou publicamente que planejava fazer a cirurgia de transição de sexo. Alan Turing, esse cara que é conhecido por muitos como o pai da computação e da inteligência artificial. Ele foi o cara que conseguiu destravar a máquina de criptografia dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. A Quem eu quebra tava dessa falando. máquina e as informações que obtiveram através dela foram dois dos maiores fatores que levaram ao fim da guerra. Apesar disso, ele foi perseguido pra caralho por causa da homossexualidade dele. Ele foi demitido e lá em 1952 ele foi condenado à castração química pelo crime de práticas homossexuais. E é pra isso, Ingrid, sua imbecil. E como eu disse, ele só foi desculpado pela coroa britânica, se não me engano, há 1 ano ou 2. Pensem, ele era adulto na Segunda Guerra, ele morreu por conta da castração química e que gerou muitos outros problemas de saúde nele. E ele só foi desculpado muito tempo depois, mano. Porque é o mundo de merda onde a gente vivia. E em vez das pessoas tentarem lutar contra este mundo de merda, elas querem que ele continue uma merda, mano. Isto é que me revolta. É gente como a Ingrid quer que o mundo continue retrógrado para caralho. Mano, olha, Ingrid, tu devias viver num sítio onde como faziam na Idade Média. Era pegavam num balde de merda e jogavam pela janela e caía merda na tua cabeça. Eu queria muito ver. Do caralho, que a gente tem que aprender sobre LGBT na escola. Pra que pessoas idiotas iguais a você não Não joguem existam. gênios que salvaram a vida de milhares de pessoas e mudaram a história do mundo completamente pro bem na lata do lixo. A Kitty falou, eu tenho 11 anos e concordo muito com a Ingrid. Comecei a me posicionar na internet e sou Meu antifeminista. Seu público é bem. Meu Deus, mano. Criança que não sabe nada da vida, mano. Puta que pariu, velho. Estão a ver? É por isso que eu digo que devia ter um teste para ser influenciador. Devia ter. O YouTube, o TikTok, o Insta, devia ter um teste devia ter um teste psicológico para se começar a criar conteúdo, para começar a ser criador de conteúdo. Devia ter, mano. Porque depois nasce uma Ingrid Silveira da vida, assim, brota, do nada. E depois tem criança a achar que antifeminismo é bom. Novo, né, Ingrid? Depende, meu público é mais. Essas aqui são exceções, mas meu público é mais de 18 a 24. 18 a 24, né? Aqui, ó. A Marta, eu tenho Não. 14 anos e siga a Ingrid. Acho que a Ingrid tá certíssima. Ioiô, eu tenho 15. Ó a cara dela, ó a cara dela. A gente acabou de falar que o público dela é 18 a 24 anos. Aí 14 aparece e só as 15 anos. crianças comentando. A Kitty tá perguntando o que é imoralidade sexual. Moralidade Uou. sexual. Ai, gente, deixa eu botar aqui, porque isso é um compilado de coisas. Mas Sim, a moralidade sim. sexual ela envolve Pode procurar aí, pode o procurar aí. incesto, a pedofilia. É porque tem mais, daí eu não vou conseguir lembrar de todos, mas é o Sim. incesto, a pedofilia, a homossexualidade. Botou pedofilia e homossexualidade, E homossexualidade no na mesmo mesma grupo. Aí frase. depois vai vir alguém. Mano, colocou homossexualidade e pedofilia na mesma frase. Eu não acredito nisto, mano. Eu não acredito nisto. Não, e depois dizem que gente assim no mundo é bom. Não sei onde. E com certeza falar pra mim que eu pego muito pesado. Ai, nossa, você xingou ela muito. Você fala, mano, eu xinguei pouco. Tentaram incriminar Ah, não, ele xingou pouco. O vídeo tem 14 minutos. Nós estamos tipo pelo menos aqui há 1 hora enquanto eu estou a xingar em grande. Tá bem? Então ele xingou muito pouco. Porque se fosse eu já tinha. Porque eu já perdi as tribeiras. Luísa, né, falando que a juíza agiu de forma incoerente quando ela perguntou pra menina assim, olha, quanto tempo você pode ficar com esse bebê na barriga até a gente poder tirar ele É, mas vivo? aquilo ali foi erradão, né, mano? Por quê? A menina que tá com o bebê na barriga, né? Então a gente também tem que perguntar, menina, quanto Oi? tempo você aguenta ficar com esse bebê aí e Pô, tal? mas ela tem 12 anos, Ingrid. Sim, mas tem 12 anos, mas transou, né? 11. E Mano, eu não acredito que ela disse isto, mano. Ela tem 12 anos, mas transou. Quanto tempo é que podes ficar com. Mano, não. Não. Ingrid, olha, eu gostava que houvesse uma máquina do tempo para voltarmos atrás no tempo e para acontecer como acontece com muitas meninas da idade dessa menina de 12 anos, que são violadas, ficam grávidas e não podem fazer abortos. E depois têm muitos problemas de saúde. Ficam com muitos problemas na vida e depois é uma criança a criar outra. Mano, eu gostava muito que tu... Mano, gostava muito mesmo que tu um dia sonhasses que isso acontece na tua vida. Que entrasses numa simulação sem saber e visses a tua vida assim. Eu gostava muito, mano. Eu tenho a certeza que a tua opinião ia mudar muito se fosse contigo. Mas claro, como não é contigo,
pimenta no cu dos outros é refresco, não é mesmo? Quando ela engravidou, ela tinha 10. Entende? Ela podia ter dado à luz a um bebê vivo, mas mataram por pauta política. E isso que não entra na minha cabeça. Não foi por pauta política. Ela é uma criança de 11 e 12 anos que muito provavelmente os pais dela não têm condição para ficar com o bebê. Muito provavelmente ela não queria ser mãe com aquela idade e ela não tinha nem maturidade para ser mãe. Tu já pensaste nas consequências da vida dessa criança se ela virar mãe com 12 anos? É que tu não pensaste, mano. Porque a tua vida é tão fútil e gira tão em volta de ti mesma e da merda que tu tens na cabeça que tu não pensas, mano. Sabe? E não era gravidez de risco. Aquilo ali não era uma gravidez de risco. Ela tinha um corpo preparado para parir um bebê. Não, ela não disse isto. Ai, ela não disse isto. Mano, se ela tem um corpo adequado para ter um bebê, então diz-me uma coisa, Ingrid. Porquê que a idade legal para duas pessoas ficarem juntas e começarem a ter relacionamentos sexuais é a partir dos 16 anos? Porquê que a idade normal para casar é 18 anos e não 12? Sabes porquê? É porque normalmente as pessoas casam-se e depois têm filhos. Normalmente. Por isso é que é depois dos 18. Que é para não haver merdas como essa. Crianças de 12 anos a ficarem grávidas. Que é assim, se tu morasses na Arábia Saudita eu entendia. Se tu morasses em qualquer um desses países onde ter uma dúzia de mulheres, trocar criança, que eu acho extremamente errado. Casar com criança, um velho, casar com uma criança de 12 anos, se tu achas isso normal, Ingrid, deixa-me contar-te uma coisa. Compra um bilhete de ida para a Arábia e nunca mais voltes para o Brasil. E casa com um árabe, tá? Vai andar de burca lá, pode ser? Vai ser tu e mais 30 esposas do teu marido. Vai e desaparece do Brasil, nunca mais voltes. Bom, ou na África, olha, essa é boa, Sérgio. Ou na África, vá para lá, vai. Chegamos ao ápice do ódio aqui nesse canal. Tu tá me falando, filha da puta, que uma criança de 11 anos tem um corpo preparado pra ter um filho? Não é possível que tu é burra desse jeito. Tudo tem limite. Sabes o que é que isso quer dizer? Sabes o que é que isso quer dizer? Que ela nem biologia básica sabe. A burrice também tem limite. Isso aqui é só mau caratismo mesmo. Corpo preparado pra ter um bebê. Uma criança de 11 anos. Você pensa em faculdade? Você tem faculdade, não? Você faz? Não penso em fazer faculdade. Faz todo o sentido. Ela não pensa em fazer. Ela não estudou nem o básico. Queres que ela vá para a faculdade? Como? Faculdade agora não é algo que já é do meu interesse, até porque eu acho que faculdade hoje, pra mim, Ingrid, não é muito vantajoso, não. Mano, claro que não. Ela tinha de rever tudo aquilo que ela estudou anteriormente, que ela não sabe merda nenhuma. Como é que ela ia conseguir ir para a faculdade? Claro que tu não pensa em fazer faculdade, caralho. É óbvio. Até parece que tu vai se misturar com esses maconheiros endemoniados que mexem com esses negócios malignos aí, conhecido como ciência. Essa é a idade que ou vai empreender com o dinheiro da família, ou vai tentar entrar pra política pra mamar na teta do Estado. Ela tentou entrar para a política, mas ela fez melhor. Ela casou com um homem rico. Que é aquilo que normalmente todas as mulheres submissas fazem. Elas casam com um homem muito rico, que é para poder bancar elas para o resto da vida. Beijos, garota do blog. É isso. Pro resto da vida, enquanto pede estado mínimo pra você, pobre. É. Mano, ensino médio incompleto. Vereadora. Voz da juventude conservadora. Puta que pariu, mano. Estão a ver? Vocês estão a ver? Eu volto a dizer. O Ismael tem razão. A Ismãe tem razão. O Brasil é um hospício a céu aberto. Porque deixou esses loucos que nem a Ingrid de fora do hospício. Como é que a perderam? Como é que perderam? Ela ainda não encontraram. Como? Por isso é que ela não quer ir para a faculdade. Motivo para a gente sorrir. Ingrid Silveira não foi eleita, graças... Olha, foi Deus a dizer. Foi Deus, não fui eu. É Deus que está a dizer. Graças a Deus, né? Foi Deus que não quis ela lá. Porque ela fala tanta merda. Ele diz assim, já basta ela falar merda sobre mim. Não precisa fazer merda com o resto do mundo, não. Vambora, gente. Muito bom. Tiago Santinelli entregar muita coisa. Ao contrário de mim, que fico frustrada para caralho a ver esta merda. Mas vambora.